Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Antes de partirmos para a leitura do texto bíblico, quero lembrar aos irmãos que nós estamos falando já há algum tempo, e essa foi uma estratégia que eu criei, né? Nós falarmos de relacionamento, porque esse assunto não tem fim, e aí eu pretendo fazer uma exposição, partes a partes da palavra, os textos mais importantes, mais significativos que falam sobre esse assunto, justamente porque assim os irmãos não podem me mandar embora, né? Porque eu tenho que terminar isso algum dia, seja lá em 2050, mas tem que terminar. Mas eu queria contar rapidamente, antes de abrirmos a Bíblia nessa noite, falando a respeito de relacionamentos, né? Apenas um caso consideravelmente engraçado, até para animar um pouco os irmãos também, antes dos 49 minutos que eu pretendo pregar, talvez mais, quem sabe. Mas hoje eu tive o privilégio de reencontrar uma amiga de longa data, que fazia longa data que eu não via. Perdão pela expressão, né? Mas vocês entenderam. E aí, passou-se muito tempo que nós nos encontrávamos, não gastávamos tempo junto. E quando ela apareceu hoje lá em casa, depois de muito tempo, ela estava com uma filha, pequenininha. Tá, com 1 ano e 5 meses a menina. E tem o nome, inclusive, da nossa presidente da UMP. E aí nós, à tarde, saímos, eu precisava comprar um negócio, nós saímos todos juntos para aproveitar o tempo, aproveitar o dia. E aí nós estávamos no shopping cidade, ali pertinho da minha casa, eu, ela, a família dela, a filha e a minha mãe também, caminhando e tudo mais. E aí ela entrou numa loja. E eu não sei se ela se esqueceu, eu não sei qual foi a ideia, mas ela olhou e falou assim: Patrick, cuida da minha filha aí. Fala a verdade, eu mereço um negócio desse? Só faltou falar isso, né? Fica de olho na minha filha, só faltou dizer isso. Sinceramente, né? Essa é uma das belezas, né, do relacionamento. Uma das belezas da amizade e de fazer parte da família da fé. Graças a Deus, essa moça está voltando ao Evangelho depois de ter passado por grandes tribulações aí na sua vida. E ela volta já com o pé direito, né? Com os 2 pés no peito, já para arrebentar mesmo a boca do balão, vamos dizer assim. Mas, irmãos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite a respeito de um texto significativo que nos fala a respeito de algo muito deixado de lado nos nossos dias, ou pelo menos, se não é deixado de lado, é algo que fica meio submerso na nossa vida, ao passo que, às vezes, nós o demonstramos, conforme a necessidade, a conveniência, e outras vezes nós o ignoramos, conforme a necessidade e a conveniência. Por isso eu quero falar com você nessa noite a respeito do nosso testemunho, da forma como nós vivemos o nosso relacionamento com Deus. Eu peço que você abra então a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 26, livro de Gênesis, das primeiras coisas, capítulo de número 26. Nós vamos fazer a leitura nessa noite dos versículos de 1 a 11. Dessa vez eu não posso dizer que esse é um texto bastante conhecido, é um texto mais superficial, que geralmente as pessoas não pregam muito sobre ele, mas abra lá Gênesis capítulo 26, nós leremos do verso 1 até o verso de número 11. Gênesis 26, queridos irmãos, do versículo 1 ao versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra
e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra e clamamos, ó Deus, para que ela fale profundamente aos nossos corações, até mesmo ao ponto de transformar a nossa vida cada dia, de uma maneira que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Fala de verdade conosco nessa noite, Deus, somos desejosos de ouvir a voz do Senhor. É a Tua voz que nos exorta, que nos conforta, que nos consola, que nos ensina. Então nós clamamos que o Senhor fale conosco. Abençoa, Deus, as nossas vidas e abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que a Tua palavra não fique apenas na nossa memória, mas para que ela possa se transformar em atitudes que sirvam para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele nos fala a respeito de um contexto logo depois de Isaque ter tido os seus 2 filhos. Na mensagem seguinte, na mensagem anterior, você vai lembrar que eu falei a respeito de um momento muito decisivo, muito delicado, um momento bastante complexo da vida de Isaque e Rebeca. E nós percebemos no capítulo 25, pelo menos na parte final, onde conta o relato do nascimento dos 2 irmãos, que Isaque e Rebeca tiveram uma atitude fantástica, uma atitude de gente crente. Eles agiram perfeitamente como crentes, como servos, como alguém que teme ao Senhor. No entanto, logo depois desta ocasião decisiva na vida deles, algo acontece que os tira da possível situação de conforto que eles estavam vivendo. E isso era algo muito recorrente naquela época, que era a fome. Talvez por causa do plantio, talvez por causa do lugar, da geografia, do clima, muitas coisas podiam levar a isso, mas existia uma sazonalidade dessa intempérie, que era a fome. E como as pessoas não viviam em grandes cidades como nós vivemos hoje, e você podia estocar grandes quantidades de comida, era comum que nesse momento as pessoas peregrinassem, saíssem do lugar onde estavam e fossem para um lugar mais favorável, onde a vida e a natureza pudesse prover a sua família de maneira mais sustentável, de maneira mais confortável também. E era exatamente isso que estava acontecendo com Isaque. Ele precisou fazer uma saída de emergência da onde ele estava habitando com a sua família para buscar provisão em outro lugar. Toda mudança na vida é sempre algo muito complicado, não é algo simples, não é algo que pode ser tomado de assalto o nosso coração. Nós precisamos sentar, planejar, é preciso pensar sobre, é preciso se organizar, é preciso ter um momento de adaptação emocional também para aquela mudança que vai acontecer, ou para aquelas mudanças, quando é no plural. Mas nesse tipo de situação, a coisa é muito rápida.
a decisão precisa ser tomada de maneira muito rápida. Afinal de contas, com filhos e gado que ele tinha e outros membros da sua família, bem como os seus servos e servas e famílias dos servos e servas que se ajuntavam ali com ele, a decisão precisava ser tomada muito rápido. E a primeira coisa que nós olhamos, irmãos, a respeito desse texto é que logo depois que há essa fome, que chega a fome, que é constatado essa situação, Deus então vem falar com Isaac, dizendo que ele não deveria ir para o Egito, mas que ele deveria ir para outro lugar. O Senhor demonstra aqui nesse texto a sua soberania, a direção e o seu governo sobre a vida de Isaac e Rebeca, e sua família, e seu rebanho, né, e todo o seu clã ali, assim como ele também demonstra a sua soberania e o seu governo piedoso sobre a minha e sobre a sua vida também. Mas aqui, irmãos, nós precisamos nos deter para falar a respeito da vida de Isaac. E da vida de Isaac nós podemos obter o seu testemunho. E testemunho nada mais é do que a forma como nós nos relacionamos com Deus e demonstramos esse relacionamento de maneira externa. O testemunho nada mais é do que a forma como nós demonstramos a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que é interno, de maneira externa. Isso é o testemunho. E a primeira lição dessa noite, que são duas, é que o nosso testemunho, queridos irmãos, ele jamais pode estar sujeito às mesmas mudanças que ocorrem na nossa vida. Se não, vejamos o que aconteceu com o Isaac, aqui do texto. Depois de ter constatado a fome, depois de ter feito um brilhante trabalho de oração, de dedicação, no pedido de Deus, no pedido a Deus para que ele tivesse os seus filhos, para que Rebeca desse à luz, ele então ouve a voz do Senhor e não vai para o Egito. Até então ele estava obediente. Até então ele estava plenamente convicto da direção e da soberania de Deus na sua vida. Mas então, quando ele chega neste novo local, onde tudo indicava poderia ser favorável para ele e para sua família, ele então é questionado a respeito da sua esposa, se ela de fato era sua esposa. E aqui então, por causa do medo, o testemunho de Isaac falha. Até aqui ele tinha enfrentado, irmãos, diversos perrengues na sua vida, diversas dificuldades, muitos desafios. 20 anos, pelo menos, de oração sem cessar para que Deus o abençoasse com filhos, lembrando da promessa que o próprio Deus fez, dizendo que a descendência dele seria mais numerosa que as estrelas do céu, que a areia do mar, né, e tudo mais. Isaac permaneceu obediente, permaneceu fiel, mas diante de uma mudança onde a sua vida poderia estar em risco, eu digo poderia porque não existe nenhuma evidência clara de que de fato, se aqueles homens daquela cidade soubessem que Rebeca era sua esposa e não sua irmã, eles iriam matá-la, ou matá-lo no caso, né? Nenhuma evidência clara está aqui. Nós até podemos deduzir que naquela época existia algum tipo de situação, né, uma cultura entre os homens, que você achava uma mulher bonita na rua, então você sacava sua espada, duelava ali com o marido daquela mulher e tomava ela à força. Mas não tem nada claro na história que nos demonstre que algo desse tipo poderia acontecer, pelo menos não com segurança. Até podemos pensar sobre isso, mas fazer uma afirmação clara, categórica sobre isso não nos é permitido, a menos que a gente queira ser fiel com a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos nos deter ao que o texto nos diz. E o texto não nos deixa nada claro que alguma coisa poderia de fato acontecer.
mas ele temeu. Mas quando nós olhamos para a história da sua família, quando nós olhamos para a história pregressa de Isaque, nós vamos reparar que essa foi a mesma atitude do pai. E Isaque sabia do que havia acontecido com Abraão, ainda que ele não tivesse testemunhado isso. Mas ele sabia da história, ele conhecia, a história era passada de geração em geração, e ele sabia do que tinha acontecido com o seu pai, que fez a mesma coisa em outro lugar com a sua esposa. E é por isso, irmãos, que, em primeiro lugar, o nosso testemunho, a nossa forma de viver, o nosso relacionamento externo com Deus, não pode estar sujeito a nenhuma das circunstâncias da nossa vida. E a pergunta que nos cabe fazer nessa noite, em primeiro lugar, é: qual tem sido o nosso testemunho externo daquilo que Deus tem feito na nossa vida de maneira interna, daquilo que as pessoas não podem ver, não podem testemunhar, não podem olhar? Como nós temos vivido o nosso relacionamento com Deus internamente a ponto dele extravasar para a nossa vida externa? E a resposta, irmãos, ela precisa ser de nós muito clara, muito concisa, muito consistente e muito rápida. Porque, de fato, a forma como nós demonstramos externamente aquilo que Deus faz internamente de nós está relacionado se Deus, de fato, está fazendo algo internamente em nós ou não. Se nós temos, de fato, um relacionamento profundo, interno com Deus, e esse relacionamento é tão consistente, tão abrangente, tão profundo, tão claro, que ele faz com que naturalmente, ou até mesmo de maneira sobrenatural, nós façamos desse relacionamento interno algo externo, que as pessoas podem ver, que as pessoas podem testemunhar. Abraão, irmãos, viveu uma vida onde serviu ao Senhor, mas o fato dele ter servido ao Senhor não o isentou de ter cometido seus erros e seus pecados. E agora, olhando para o testemunho do seu pai, Isaque comete o mesmo pecado, comete a mesma situação, entra na mesma jogada, seguiu o exemplo de quem ele havia recebido. O testemunho de Abraão fez com que o seu filho caísse no mesmo pecado que o pai. E é por isso, irmãos, que o nosso testemunho, a nossa vida com Deus não pode estar sujeita à superficialidade do relacionamento com Deus, nem tampouco às coisas que acontecem na nossa vida, senão nós vamos ser responsáveis ou responsabilizados por sermos conduzidos e levados por qualquer vento de doutrina, como diz a própria palavra no Novo Testamento. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser algo ancorado, basilar, que não nos faça sermos pessoas inconstantes na fé, na vida, nos relacionamentos, em todas as áreas daquilo que nós podemos viver. Isaque permitiu que o seu relacionamento com Deus fosse manipulado, fosse servido de acordo com aquilo que acontecia. O medo fez com que Isaque engatilhasse o pecado. Mas ele não precisava, irmãos, ter medo de absolutamente nada, porque o Senhor era o governante da sua vida. A vida de Isaque estava claramente nas mãos de Deus, na sua dependência. Nada poderia acontecer com ele se ele tivesse dito a verdade. Por que nada poderia ter acontecido com ele? Porque ele era um pai da fé. Não tinha possibilidade alguma de algo acontecer com ele, mas ainda assim o medo foi o seu gatilho. E nós precisamos
entender, irmãos, e perceber qual é também o nosso gatilho, qual é a nossa fraqueza diante do nosso relacionamento com Deus. Seria, por exemplo, talvez, a forma como nós vivemos? Seria, de repente, algum sonho que você almeja mais do que a própria vida com Deus? Seria, talvez, o tempo que nós gastamos longe de Deus? Nas redes sociais, nas séries? Será que são as amizades que nos levam a nos afastarmos do relacionamento com Deus e a negarmos o nosso testemunho de fé por alguns minutos, horas ou dias? O que será que de fato nos engatilha a deixarmos o nosso testemunho de lado e a vivenciarmos outra coisa? A vivenciarmos uma vida como se nós não fôssemos crentes, como se Deus não tivesse impactado o nosso coração ainda. É claro que se Deus não impactou o seu coração ainda, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você não tem testemunho de fé nenhum. Isso é claro, isso é óbvio. Mas para você que já teve, para que você, ainda que tenha as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas limitações, entendeu que Deus de fato existe, que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário pela sua, então você tem um testemunho de fé. E você precisa que esse testemunho seja muito claro. O nosso testemunho diante de Deus, ou seja, a forma como nós externamos o nosso relacionamento interno com Deus, precisa ser claro, irmãos. Precisa ser algo muito sustentável. Já vou. Atende lá o portão, irmãos. Mas nós precisamos que esse testemunho, irmãos, seja claro, seja firme. Não pode ser algo que está sujeito a qualquer mudança. Ora, se agora vier uma enfermidade, eu deixo de acreditar em Deus. Se vier uma dificuldade financeira, eu não vou deixar de acreditar em Deus. Ou, pelo contrário, né? Se eu tiver abastança financeira, se a minha vida estiver bem, aí eu também não preciso mais de Deus. Agora eu estou bem, né? Agora está tudo certo. Nós precisamos ter em mente o que pode nos afastar, ou o que tem nos afastado de um testemunho firme de fé, de uma vida com Deus profunda, de um relacionamento profundo com Deus que não é interno, que não é sujeito à nossa vida interior, mas que é externo, que as pessoas podem ver, que é claro, que é verdadeiro, que é nítido para as pessoas. Nós precisamos dessa clareza no nosso testemunho, para que nós não caiamos na mesma coisa, na mesma cilada que Isaac caiu, tendo medo como um gatilho para negar o seu testemunho com Deus, para abdicar da santidade por causa do medo. Nós não podemos cair nessa tentação. Nosso testemunho precisa ser claro, e precisa ser firme, e precisa ser fiel. Mas em segundo lugar, irmãos, nós precisamos olhar para o nosso testemunho de uma maneira tão clara, a ponto de percebermos que o nosso testemunho, a forma como nós vivemos, ela impacta, diretamente a vida do outro. Diretamente. Mas ninguém está vendo aquele vídeo que eu escuto lá de madrugada, ninguém está vendo. E é aí que está o problema das nossas vidas. Porque nós achamos que a vida com Deus é uma vida individual, diz respeito a mim. E é verdade. A salvação é só minha. Eu não posso te salvar, eu não posso te conduzir à salvação. Só você e Deus podem construir salvação. Ela é individual, a salvação é individual. Ponto final. Tá? A salvação é individual. Mas o nosso relacionamento com Deus nos faz termos uma vida que jamais, em qualquer atitude que a gente tenha, seja individual nas suas consequências.
As consequências da nossa vida não são individuais, mesmo que você cometa algum pecado que ninguém jamais soube, que só está no seu coração, no mais íntimo da sua memória. Por causa das consequências da nossa vida, das atitudes que nós tomamos, do jeito que nós falamos, do jeito que nós vivemos, da cultura que permeia a nossa vida, nós impactamos, irmãos, diretamente a vida um do outro. Às vezes, não é no sentido literal e claro ali de que a sua atitude vai machucar alguém. Pode não ser isso. Mas o nosso pecado, a nossa vida longe de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que ofende a eternidade e a santidade de Deus, afeta a nossa vida. E é isso que faz a gente afetar a vida do outro. É porque eu fui transtornado por causa do pecado. É às vezes o pecado escondido que nos faz ficar de mau humor, e eu vou descontar esse mau humor em quem? Em mim mesmo? É no próximo, é na esposa, é nos filhos, é nos colegas de trabalho, é na nossa forma de trabalhar, é na nossa forma de estudar, é na nossa forma de falar, é na nossa forma de pensar, é na nossa forma de nos relacionarmos com Deus, é a nossa forma de trabalhar na igreja, de servir ao próximo. Você já conheceu uma pessoa, por exemplo, que ela escolhe não servir na igreja, mesmo tendo potencial, tendo capacidade, tendo dons, tendo talentos para isso, ela escolhe não servir porque ela não se acha digna, ela se acha incapaz, ela se acha ruim, inferior. Essa é a atitude que fere, que afeta, que impacta diretamente a vida um do outro. E às vezes, irmãos, nós temos a tentativa de levar para nós uma forma de vida individualizada. Não, o que eu faço é problema meu. Não é. Não é problema seu. Não é problema seu porque você serve um Deus que não é individualista. É um Deus particular. Ele age comigo de uma maneira particular. Só eu sei como Deus age comigo. Só você sabe como Deus age com você. Ele não age igual conosco. Mas Deus não é pessoal e exclusivamente seu, ou exclusivamente meu. Ele é um Deus Ele é um Deus que interage com toda a sua igreja. E das duas maneiras, de maneira particular, individual, e também de maneira pública. Porque a maneira como Deus age individual nos faz agir de maneira pública. Nos traz para a vida da igreja, nos traz para a vida do próximo. A forma como Deus age no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso interno, diretamente impacta como vivemos externamente. Isso vale para tudo, irmãos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós falamos, para tudo, para tudo. A forma como você se dedica, por exemplo, para um vestibular, está ligada à forma como você se relaciona com Deus. Já viu aquela pessoa que fala para o filho, por exemplo, olha, seja médico, hein? Por quê? Para servir o próximo? Para cuidar dos doentes, dos enfermos? Não, para você ganhar, médico paga bem, né? Essas coisas são o impacto direto de como nós temos nos relacionado com Deus. Da forma como nós demonstramos o quanto nós confiamos no cuidado de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Veja, quando aconteceu o pecado de Abraão, quando ele contou que Sara era sua irmã e não a sua esposa, Isaac ainda não tinha nem nascido. Como é que ele sabia? Como é que impactou? Não era nem para fazer cócegas na vida dele, mas fez. Sabe por que fez? Porque impactou a vida de Abraão. E como impactou a vida de Abraão, impacta também a vida dos outros que estão à sua volta. E é isso que eu queria que você
pensasse nessa noite, de maneira muito particular aí com você, como você tem externado a sua vida com Deus, como você tem vivido a sua vida com Deus internamente, porque isso impacta, irmãos, diretamente na minha vida e na sua. E nós precisamos ter esse cuidado de olhar para a nossa vida com Deus, não de maneira individualista. Não, mas se eu viver com Deus aqui, é problema meu. Não é problema seu, é problema nosso. As consequências da minha e da sua vida são um problema de cada um de nós, porque a palavra de Deus, ela não nos ensina a sermos individualistas, mas ela nos ensina, irmãos, pelo contrário, que nós devemos agir muito mais pensando no próximo do que talvez nós pensamos em nós mesmos. O nosso relacionamento com Deus, ele nos leva de maneira automática, de maneira natural, a nos preocuparmos com o outro, porque foi assim mesmo que Deus fez comigo e com você. Deus podia ter ficado de boa, tomando um suco de laranja no trono, bem sentadinho lá, sossegado. Mas não, Ele quis resolver o problema que nós não podemos resolver. Então, Ele deu a sua vida. Ele saiu do seu trono, abriu mão da sua glória, se fez como um de nós. Não existe humilhação maior do que essa. E quando Ele se fez um de nós, Ele fez por causa do seu amor incondicional, porque a sua atitude, o seu amor, o seu relacionamento conosco levou ao Senhor a fazer isso. E quando nós somos impactados pelo amor de Deus, é exatamente a nossa atitude para com o próximo. É natural que a gente faça isso, que a gente não olhe para nós mesmos, mas que a gente olhe primeiro para a vida do próximo. Poxa, eu vou comprar um carro, como é que isso vai afetar a vida da minha família? Como é que isso vai afetar a vida da minha igreja? Será que a minha igreja vai pensar isso? A gente olha para a vida do próximo, não porque a gente vai ser julgado, não porque as pessoas, porque a gente vai ter que dar alguma explicação do que a gente faz ou deixa de fazer, não é isso, mas é porque nós nos preocupamos com a vida do próximo. É porque nós sabemos que nós não somos simplesmente membros de uma igreja, mas nós somos, em primeiro lugar, cidadãos do reino, e em segundo lugar, família da fé. Todos nós iremos, irmãos, morar no céu. Bom, todos nós eu não sei, mas a grande maioria de nós, se não todos, eu espero que todos, iremos morar no céu. Só que morar no céu não é igual vir para a igreja no domingo, e depois a gente vai embora e provavelmente não vamos encontrar praticamente ninguém durante a semana da igreja. O céu, irmãos, é algo constante, e é o puro reflexo, Rev, do relacionamento que nós temos aqui. Se eu não consigo amar o meu irmão aqui, que eu vejo uma vez por semana, eu não vejo, né, mas você entendeu, mas que nós encontramos, eu tenho que cuidar com as palavras, né, irmãos, tem que ser claro aqui, mas nós vemos, encontramos as pessoas, às vezes uma vez por semana, e não conseguimos nos preocupar com ela, e eu te pergunto então, por que Deus então vai te levar para um lugar, onde você vai ter que viver pela eternidade? Eternidade não é 1 milhão de anos, não é 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, 6 trilhão, seja lá quantos zilhões que tem, é para sempre. É para sempre. E nós precisamos, irmãos, olhar com mais cuidado para a nossa forma de viver. Porque a nossa forma de viver, tanto a vida particular, quanto o nosso relacionamento com Deus, apesar de que os dois estão absolutamente ligados, não existe distinção entre eles, mas nós precisamos olhar para isso, porque isso afeta diretamente a vida das pessoas. E pode não afetar agora, mas pode afetar lá na frente. E uma das coisas claras, e aqui eu encerro, uma das coisas claras que nós vamos vivenciar esse ano é a eleição para diáconos e presbíteros. E uma eleição para diácono e presbítero, ela não está simplesmente sujeita àquela lista que nós ouvimos na escola dominical, não adianta.
o presbítero seguia aquela lista perfeita, o diácono seguia aquela lista de maneira perfeita. Porque, irmãos, o que realmente vale é como nós, como igreja, iremos nos dedicar à vida um do outro. Aquela lista de atribuições para o diácono e para o presbítero, ela não é uma lista de obrigação. O diácono e o presbítero não são obrigados a fazer aquilo ali. Aquilo ali é o reflexo da vida com Deus que o diácono e o presbítero têm. Ele não é obrigado a seguir aquilo ali, mas ele vai seguir, porque ele ama o Senhor Jesus. Percebe a diferença? Podia dizer aqui para você, olha, o presbítero é obrigado, se ele não for, não vote nele. Não é isso, é mais do que isso. Porque a gente vai seguir as listas, a gente vai seguir a vontade de Deus, vai fazer a vontade de Deus, não porque é obrigação nossa, mas porque nós entendemos que o amor de Deus é tão profundo, é tão grandioso, é tão imensurável por nós, que não nos deixa outra opção a não ser constrangidos por esse amor, de fazermos a vontade de Deus. Mas isso não é uma obrigação, é natural. É natural, é natural. Se você está vivendo uma obrigação na sua fé, eu queria te convidar para que você abandonasse essa obrigatoriedade e buscasse viver uma vida de integridade, uma vida de busca da vontade de Deus, um testemunho fiel da transformação que o Evangelho e o relacionamento com Deus causou na sua vida de maneira natural, para que você não seja mais manipulado, para que você não esteja mais sujeito aos ventos que levam a sua vida, mas para que não importa o que aconteça na minha e na sua vida, não importa o vento de doutrina, o vento intempestuoso que apareça para nós, nós permaneceremos fiéis ao Senhor, porque somos profundamente constrangidos pelo seu amor. E porque nós somos profundamente constrangidos pelo seu amor, nós então nos relacionamos com Ele de maneira tão profunda, que passa a ser absolutamente natural buscar fazer toda a sua vontade. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Que Deus assim nos abençoe e derrame de graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter um testemunho fiel, firme de Deus, e que esse testemunho não seja abalado por absolutamente nada que venha acontecer nas nossas vidas. Vamos orar? Bendito, eterno, grandioso Deus, nós louvamos o teu nome. Que o Senhor, ó Deus, seja profundamente engrandecido nessa noite, e que a tua palavra, ó Deus, que foi trazida ao nosso coração nessa noite, possa de fato nos impactar, que nós saiamos daqui, Deus, não da mesma maneira que nós entramos, mas que nós saiamos daqui profundamente inspirados, para buscarmos um relacionamento mais profundo com o Senhor, para te buscarmos cada vez mais, para te conhecermos cada vez mais, com o desejo de fazermos cada vez mais claro o nosso testemunho, a nossa vida com o Senhor, a nossa fé que é motivada pelo Senhor, que é nos dada pelo Senhor. Que o Senhor de fato, ó Deus, impacte as nossas vidas, transforme as nossas vidas, que nós não tenhamos uma vida religiosa, Deus, onde buscamos agradar muito mais as pessoas do que ao Senhor, mas que primeiro, ó Deus, de maneira natural, o Senhor nos leve a uma vida que procura agradar o Senhor em primeiro lugar, e porque nós agradamos ao Senhor, nós então receberemos graça do Senhor diante dos homens. Deus, tem misericórdia de nós, derrama sobre nós a sua graça, para que o nosso testemunho, para que a nossa vida com Deus, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja firme, seja fiel, seja santo e seja profundo. Louvado e engrandecido seja o teu nome nessa noite. Nós clamamos a Deus agora que seremos despedidos, que esse culto não acabe aqui, mas que ele continue ao longo da nossa semana,
de maneira particular, de maneira familiar, que nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome nessa semana, viver a Tua glória essa semana e viver para a Tua glória. Aprofunda o nosso relacionamento com o Senhor, nos dá uma semana de vitória, Deus, contra o maligno, de vitória contra as tentações, contra o nosso pecado, uma semana de santidade, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus o nosso Pai, e a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje